Os caminhões americanos são lenda. São puro músculo de aço, cabines gigantes e um rugido que domina a interestadual. São os maiores, os melhores. Ou pelo menos é o que acreditamos. Porque há uma verdade incômoda que ruge mais forte. Enquanto o mundo avança com colossos de estrada mais eficientes, seguros e potentes, os Estados Unidos ficaram estagnados no passado. Hoje não é uma opinião, é uma investigação. Por que o caminhão europeu, em muitos aspectos fundamentais, dá uma surra tecnológica no símbolo americano? A resposta não está sob o capô. Está enterrada na política, na geografia e em uma decisão tomada há 40 anos que congelou no tempo um gigante. Comecemos. Quando a América decidiu parar de crescer? A história do caminhão americano nem sempre foi uma história de estagnação. Houve uma época, um longo amanhecer de quase 80 anos, onde cada década trazia um salto. Mais peso, mais potência, mais comprimento. Era uma corrida ascendente impulsionada por uma lógica simples e poderosa. Mover mais carga por menos dinheiro torna uma nação mais rica. As ferrovias se alongavam, os navios cresciam até o monstruoso, e os caminhões, esses novos reis da estrada, seguiam o mesmo caminho imparável. Até que de repente eles pararam. Não por falta de engenho, nem por limites da metalurgia. Pararam por uma lei. Um número mágico gravado nos livros federais, 80 mil libras. Esse dígito se tornou um muro invisível que freou bruscamente a evolução física do transporte rodoviário nos Estados Unidos. Para entender por que o caminhão europeu parece hoje tão avançado, primeiro é preciso escavar o momento exato em que o americano decidiu, conscientemente, deixar de evoluir. O sonho interrompido, do crescimento contínuo ao limite federal. Tudo começou com um problema logístico. No início do século XX, Alexander Winton, um fabricante de automóveis em Cleveland, estava farto de que seus carros novos acumulassem quilômetros no odômetro durante a entrega. Sua solução foi brutalmente simples. Pegou o chassi de um carro, colocou um engate na parte traseira e acoplou um reboque que levava um único veículo. Tinha nascido o primeiro semi-reboque, um caminhão para caminhões. Essa faísca de engenho prático acendeu uma revolução. Logo, os caminhões deixaram de transportar apenas outros veículos para levar de tudo. À medida que sua utilidade crescia, também crescia seu tamanho. Melhorias técnicas chegavam em ondas sucessivas. Os motores diesel, mais eficientes e potentes que seus predecessores a gasolina. Os pneus pneumáticos, que podiam suportar cargas antes impensáveis. Sistemas de freio e direção que davam controle sobre massas cada vez maiores. Existia um ciclo virtuoso, um circuito de retroalimentação que parecia não ter fim. Melhores caminhos, pavimentados e mais firmes, permitiam a passagem de caminhões maiores. Esses caminhões maiores reduziam o custo de transportar uma tonelada de mercadoria por uma milha. Um custo menor significava mais demanda por transporte rodoviário. E mais demanda gerava pressão política e econômica para construir rodovias ainda melhores e mais longas. Era uma espiral ascendente de progresso. Os estados começaram a regular este crescimento, impondo os primeiros limites de peso, como as 28 mil libras de Massachusetts em 1913, equivalentes ao peso de 2 elefantes africanos. Era uma regulação que seguia, não freava, a tendência. A verdadeira inflexão, o primeiro grande teto, chegou em 1956. Em plena Guerra Fria, com a desculpa da defesa nacional, mas com o claro objetivo de unir economicamente o país, o Congresso promulgou a Lei de Rodovias Interestaduais. Pela primeira vez, a América se dotava de uma rede de estradas largas, retas e uniformes que cruzavam um continente inteiro. Com ela, chegou o primeiro limite de peso federal uniforme, 73 mil libras. O equivalente a 5 elefantes e meio. Não era um limite repressivo, era a certificação de um novo padrão de gigantismo. Os caminhões cresceram para preencher esse espaço legal, tornaram-se mais longos, mais potentes. Transformaram-se em um competidor feroz para a ferrovia, oferecendo uma flexibilidade porta a porta que o trem nunca poderia igualar. A cultura caminhoneira explodiu nos anos 60 e 70, com filmes, música e uma aura de rebeldia e liberdade. O sonho americano, com rodas e um motor de 10 litros. Tudo parecia indicar que a curva de crescimento continuaria subindo para sempre. A física permitia, a economia demandava.
Mas a política tinha outros planos. La crise que mudou tudo: petróleo, protestos e um teto de cristal. Em outubro de 1973, o sonho colidiu com um muro de realidade geopolítica. A Guerra de Yom Kippur desencadeou um embargo petrolífero dos países árabes contra o Ocidente. O primeiro choque do petróleo atingiu os Estados Unidos como um martelo. Os preços da gasolina dispararam. O combustível foi racionado. O presidente Nixon, em uma tentativa desesperada de economizar, impôs um limite de velocidade nacional de 55 milhas por hora. Para a indústria do transporte, foi uma tempestade perfeita. As margens de lucro, sempre ajustadas, evaporaram. Os motoristas, muitos deles veteranos de guerra acostumados à disciplina mas também à ação, chegaram ao seu limite. Imagine a cena: um caminhoneiro como J.W. Edwards, River Rat no rádio CB, parando em cada posto de serviço ao longo da Interestadual 80, fazendo fila para obter sua cota racionada de diesel, perdendo horas valiosas, dinheiro e paciência. Em dezembro, River Rat já tinha tido o suficiente. Pegou seu caminhão, estacionou-o atravessado em uma rodovia na Pensilvânia e, através do rádio CB, essa internet primitiva das estradas, chamou seus colegas para se unirem. O bloqueio se estendeu como um rastro de pólvora. Não era um simples protesto pelo preço do combustível. Era um motim com demandas concretas. Entre elas, uma era fundamental. Queriam poder levar mais peso por viagem. Sua lógica era impecável, pura economia de escala. É mais eficiente e, portanto, mais rentável que um único motorista com um único trator reboque uma carga maior do que esse mesmo peso ser dividido entre 2 ou 3 caminhões diferentes, com 2 ou 3 motoristas, 2 ou 3 motores consumindo combustível. Pediam que se aumentasse o limite federal de peso. Também exigiam uniformidade, acabar com um mosaico de leis diferentes em cada estado que tornava o planejamento de uma rota nacional um pesadelo logístico. A pressão funcionou, mas com uma reviravolta crucial. Em 1982, o governo federal cedeu, mas apenas pela metade. Aumentou o limite de comprimento do reboque em 5 pés e elevou o limite de peso máximo para aquelas famosas 80.000 libras, o peso de 6 elefantes adultos. Parecia uma vitória. Mas era uma vitória envenenada. Porque esse novo limite não vinha com uma cláusula de revisão futura, nem com a promessa de estudos para aumentos progressivos. Estabeleceu-se como um muro definitivo. Até aqui. O protesto ganhou um aumento único, mas perdeu a guerra do crescimento contínuo. O teto de cristal tornou-se de aço. A consequência inesperada: cabines gigantes, carga estagnada. A lei de 1982 tinha uma peculiaridade técnica que mudaria para sempre o rosto do caminhão americano. Ao estabelecer os novos limites de comprimento, a norma excluiu explicitamente a cabine do trator da medição total. Apenas o reboque seria medido. Esta cláusula, aparentemente menor, foi um terremoto de design. Da noite para o dia, os fabricantes perceberam que podiam alongar a cabine tanto quanto a física e o mercado permitissem, sem roubar nenhum centímetro do precioso espaço de carga do reboque. O efeito foi imediato e espetacular. O estilo cabover, cabine sobre o motor, com sua frente plana e seu perfil compacto que tinha dominado filmes como Comboio, começou uma rápida extinção. Por que apertar o motorista sobre o motor se você podia dar a ele um salão rodante? Surgiu assim o icônico long nose americano, a cabine com um focinho longo que abriga o motor, uma frente cromada e metros de espaço vazio à frente do para-brisa. Não era uma melhoria aerodinâmica, na verdade, é pior, nem uma vantagem mecânica significativa. Era puro espaço de presente. Espaço para um dormitório de tamanho completo, uma cozinha, televisores, sistemas de som e, sim, geladeiras enormes. A cabine transformou-se de uma estação de trabalho em um apartamento de luxo com rodas. Aqui jaz o grande paradoxo do caminhão americano moderno. Enquanto a parte que paga a viagem, o espaço de carga do reboque, congelou nas dimensões máximas de 1982, a parte que é um custo, a cabine do motorista, entrou em uma espiral de crescimento e luxo sem precedentes. Otimizou-se o conforto do operador, não a eficiência da carga.
O caminhão tornou-se um símbolo de um estilo de vida nômade e poderoso, mas sua capacidade fundamental de fazer seu trabalho, mover a maior quantidade de bens ao menor custo, estagnou por lei. É como se um carpinteiro, a quem proibiram usar serras maiores, em vez disso decidisse gastar todo o seu dinheiro decorando sua maleta de ferramentas com ouro. Brilha mais, mas não corta melhor a madeira. A cultura do conformismo, quando a indústria deixa de pedir mais. 40 anos de um mesmo limite não apenas congelam especificações, congelam mentalidades. Hoje, se você perguntar dentro da indústria americana do transporte rodoviário sobre a possibilidade de aumentar o limite federal de peso ou comprimento, a resposta mais comum é um encolher de ombros. Não é um tema de conversa. Não há um lobby potente pressionando em Washington por caminhões maiores. Os grandes fabricantes, Peterbilt, Kenworth, Freightliner, International, competem ferozmente entre si, mas o fazem dentro de um curral cujas cercas o Congresso desenhou na era Reagan. Competem em conforto, em confiabilidade, em personalização, no brilho do cromo. Não competem em revolucionar a capacidade de carga, porque as regras do jogo o proíbem. Este conformismo é alimentado por um oligopólio confortável. A falta de concorrência externa significativa. Os caminhões europeus têm enormes barreiras regulatórias para serem vendidos nos Estados Unidos. Significa que não há um agente disruptivo que force a mudança das regras. A indústria internalizou o limite. Os engenheiros projetam para 80 mil libras, os gerentes de frotas calculam seus custos para 80 mil libras, os motoristas carregam para 80 mil libras. O horizonte de possibilidades encolheu até coincidir exatamente com o limite legal. Não se pede o que não se acredita ser possível. Esta aceitação passiva do status quo é talvez o sintoma mais revelador do grande congelamento. A indústria não clama por inovação porque, no aspecto mais fundamental, tamanho/peso, a regulação lhe disse há 2 gerações que a inovação tinha terminado. Dedicaram-se então a inovar em tudo o mais, criando as máquinas mais confortáveis e personalizáveis do mundo, mas tecnicamente congeladas no tempo. Mas o mundo não parou para esperar pela América. Enquanto aqui discutíamos o tamanho das geladeiras nas cabines, do outro lado do oceano, engenheiros, governos e até ciclistas estavam protagonizando uma revolução silenciosa que converte os nossos caminhões, em comparação, em dinossauros confortáveis, mas dinossauros afinal. Por que a Europa e a Austrália levam a vitória? Enquanto a América dormitava no conforto de suas cabines amplas e seu limite sagrado de 80 mil libras, uma revolução era cozinhada em fogo lento nos laboratórios, nas pistas de teste e nas estradas sinuosas de outros continentes. Não foi um choque barulhento, mas um avanço metódico, impulsionado não pela nostalgia ou pela cultura, mas por dados concretos, física pura e uma pergunta simples. Como mover mais, de maneira mais segura e com menos? O resultado é que hoje, nos aspectos que verdadeiramente importam para o futuro do transporte, eficiência, segurança e produtividade, o caminhão americano não apenas foi superado, mas fica exposto como uma relíquia de uma filosofia obsoleta. Esta é a evidência, peça por peça, da revolução silenciosa que ganhou a corrida. Não é tamanho, é inteligência, a filosofia do design europeu. A diferença mais evidente é também a mais profunda. Frente ao long nose americano, com seu motor enterrado sob 1 metro de capô cromado, a Europa apostou no Cabo Verde, uma frente plana, quadrada, onde o motorista se senta praticamente sobre o eixo dianteiro. Isto não é uma preferência estética. É uma decisão de engenharia brutalmente pragmática. Em primeiro lugar, eficiência de espaço. Em um continente com estradas mais estreitas, curvas mais fechadas e limites de comprimento total estritos, cada centímetro conta. Um Cabo Verde permite que, dentro do mesmo comprimento legal total, o reboque seja vários pés mais longo. O espaço é roubado do motor, não da carga. Segundo, a aerodinâmica, uma frente plana e vertical, acoplada a defletores e saias laterais integrados, gera uma turbulência muito menor do que o perfil arredondado e longo de um caminhão americano. Menos resistência ao ar significa menos combustível queimado para manter a mesma velocidade. Terceiro, e mais crucial, visibilidade. Sentado sobre o eixo dianteiro, o motorista europeu tem um campo de visão quase panorâmico.
Vê as bordas do seu próprio caminhão, o asfalto logo à frente de suas rodas, e os pontos cegos são reduzidos drasticamente. O caminhão europeu não é concebido como um trator ao qual se engata uma casa e um reboque. É um sistema integrado, uma ferramenta monolítica onde cada componente, cabine, chassi, motor, reboque, é projetado para trabalhar como uma só unidade com um só propósito: maximizar a eficiência operacional, não o conforto residencial. É a filosofia do canivete suíço frente à da maleta de luxo com uma única ferramenta dentro. A lacuna tecnológica que dói. Segurança ativa versus aço nu. Aqui é onde a inferioridade se torna tangível e preocupante. Suba na cabine de um caminhão americano novo de fábrica. É luxuosa, espaçosa. Agora procure o equipamento de segurança padrão. A lista é curta e a ausência estrondosa. Enquanto a União Europeia decretou que sistemas como a frenagem automática de emergência, a ABS, o assistente de permanência em faixa e o alerta de colisão frontolateral são obrigatórios, nos Estados Unidos são, no melhor dos casos, opções caras. Mas o golpe mais duro chega ao falar da última linha de defesa: os airbags. Em um caminhão europeu de gama alta, como um Volvo ou um Scania, o motorista está envolvido em um casulo de segurança. Airbag frontal, airbags laterais de cortina que cobrem toda a cabine, airbags para os joelhos. É o padrão de um automóvel de luxo, transferido para a cabine. Em um Peterbilt, Kenworth ou Freightliner americano, a resposta é desoladora: não há. Talvez, apenas talvez, um airbag no volante. Nada mais. A filosofia de segurança americana tem sido tradicionalmente reativa. Construir um chassi tão forte e uma cabine tão robusta que sobreviva ao impacto. A filosofia europeia é ativa e preventiva. Primeiro, evitar o acidente com tecnologia. Se for inevitável, minimizar as lesões ao motorista com sistemas de retenção avançados. É a diferença entre confiar que sua armadura o salve e usar um escudo, um radar e um capacete inteligente. Esta lacuna não se deve ao fato de os engenheiros americanos não saberem fazer airbags. Deve-se ao fato de que, em um mercado sem pressão regulatória externa e com um cliente, as grandes frotas, que prioriza o custo inicial sobre o equipamento extra, a segurança ativa não tem sido uma prioridade. O aço nu, por mais grosso que seja, já não é suficiente. Cavalos de força e eficiência. O motor não é apenas para rugir. Existe um paradoxo que desconcerta o observador casual. Um Peterbilt 579 com seu enorme capô pode abrigar um motor de até 605 cavalos de força. Um Scania 730, com sua frente plana e compacta, oferece um motor V8 que entrega 770 cavalos. Como é possível que um pacote menor embale mais potência? E mais importante, para que precisa dela se na Europa os limites de peso são, em teoria, similares ou maiores? A resposta desmonta outro mito. Essa potência extra não é para ir mais rápido em linha reta. É para manter a eficiência sob estresse extremo. As estradas europeias não são apenas rodovias planas. São os desfiladeiros de montanha dos Alpes, as subidas intermináveis dos Pirineus, as estradas secundárias com inclinações severas. Quando você permite caminhões de 160 mil libras, como na Finlândia ou Suécia, precisa de um motor que possa mover esse peso colina acima sem se estrangular, sem cair para 2 km por hora obstruindo todo o tráfego e sem consumir combustível a litros por segundo. A alta potência, acoplada a transmissões automatizadas de 16 ou mais marchas, permite que o motor trabalhe em seu ponto de máxima eficiência mesmo nas condições mais exigentes. Na Europa, a eficiência de combustível é um mandato de design, um parâmetro tão crucial quanto a potência ou o torque. Não é uma consequência feliz, é o objetivo. O motor europeu é projetado para ser um atleta de resistência, não um levantador de pesos que só faz um esforço bruto e depois descansa. Por isso, sob aquele capô plano e aparentemente modesto, bate uma unidade motriz que não só é mais potente, mas que está otimizada para converter cada gota de diesel em toneladas movidas por quilômetro, não em decibéis de rugido. O verdadeiro gigante, Austrália, e os road trains que fazem tudo parecer pequeno. Se a eficiência europeia parece impressionante, a escala australiana é diretamente avassaladora. Coloca tudo em perspectiva.
No Outback, onde as distâncias são medidas em dias e os povoados são pontos perdidos em um mapa marrom, surgiu uma solução extrema para uma geografia extrema. O road train. Esqueça os limites. Um road train australiano típico pode ter um comprimento de até 175 pés e um peso bruto de 300 mil libras. 23 elefantes. Não é um caminhão, é uma caravana de aço autopropulsada. Levam até 4 reboques acoplados em fila. A razão de ser é pura necessidade. A Austrália tem uma das densidades populacionais mais baixas do planeta e uma rede ferroviária escassa. Para mover minério de ferro, gado ou combustível através de milhares de quilômetros de deserto, o road train é a única opção viável. Mas o mais revelador não é seu tamanho monstruoso, mas sim que funciona. Demonstra que os limites técnicos que paralisaram a América, a capacidade de frenagem, a potência de tração, a integridade dos engates, podem ser superados com engenharia específica. Tratores com motores sobrealimentados, sistemas de frenagem pneumática de múltiplos circuitos, engates reforçados. Inclusive tem um recorde Guinness, um único trator que moveu 120 reboques, em uma fila de quase 1,5 km. A Austrália é a prova viva, brutal e inegável de que o conceito de grande demais é relativo. Se você tem a necessidade, a engenharia encontra o caminho. Enquanto isso, na América, com um país igualmente vasto e despovoado em seu interior, o limite continua sendo o de um caminhão urbano dos anos 80. O preço do conforto, produtividade estagnada e o golpe na economia. Toda esta discussão sobre design, segurança e potência se reduz, no fundo, a um número frio: produtividade. Desde 1990, a produtividade no transporte ferroviário dos Estados Unidos aumentou aproximadamente 5 vezes mais do que a produtividade no transporte rodoviário. Pense nisso. A ferrovia, essa indústria antiga, inovou e tornou-se mais eficiente a um ritmo vertiginoso, enquanto o setor que move 65% de toda a mercadoria do país está praticamente estagnado. O motivo central é o limite de tamanho. A produtividade de um motorista de caminhão está presa às 80 mil libras que ele pode arrastar. Não importa o quanto a estrada melhore, o quanto seu novo motor economize combustível, seu teto de valor transportado por viagem está congelado por lei. O custo de oportunidade é astronômico. Para mover 1.600.000 libras, você precisa de 20 viagens de caminhões americanos. Com a normativa finlandesa, precisaria de apenas 10. 10 motoristas em vez de 20. 10 motores consumindo em vez de 20. 10 veículos ocupando espaço na estrada em vez de 20. A ineficiência se multiplica, pagando-a em custos logísticos mais altos, maior congestionamento, mais emissões e, em última instância, preços mais elevados nas prateleiras. Escolha sua métrica: impacto ambiental, eficiência econômica, uso da infraestrutura, segurança viária. Em quase todas, a decisão americana de priorizar o conforto da cabine sobre a evolução da carga teve um preço enorme. Um preço que se paga em cada fatura, em cada engarrafamento e em cada tonelada de dióxido de carbono desnecessária que é liberada na atmosfera. Assim, esta é a verdade incômoda. O caminhão americano não é intrinsecamente ruim, é um fóssil magnífico, confortável, personalizável e carregado de história, mas um fóssil afinal, preservado no âmbar de uma regulação de 1982. Enquanto a América se paralisava pelo medo das pontes e escolhia o caminho do conforto sobre a eficiência, a Europa avançava com o rigor da evidência, fazendo caminhões que são ferramentas inteligentes, seguras e sustentáveis. A Austrália, por sua vez, nos mostrou que os limites só existem até que a necessidade os apague do mapa. Isto não é patriotismo cego nem um ataque. São dados, física e economia. A pergunta que fica flutuando sobre a interestadual não é se os caminhões americanos são icônicos. A pergunta é: vamos continuar venerando um museu rodante ou teremos a vontade finalmente de despertar o gigante e modernizá-lo? A estrada do futuro já está sendo pavimentada por outros. E por enquanto, nós estamos ficando para trás.